E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado pra vocês, molecada. E o vídeo de hoje é um tanto quanto delicado, polêmico talvez, mas eu acho que é bem pertinente a gente estar comentando um pouquinho a respeito dessa notícia de que a Disney bloqueia filmes para crianças com estereótipos racistas, entre aspas, tá? Bom, antes de a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, eu peço muito ajuda de todos vocês deixando o like, se inscrevendo no canal, porque é sempre muito importante o apoio de todos vocês aqui para a Contatão no YouTube, tá certo? Então, sem enrolação, simbora pro vídeo de hoje, molecada. Bom, pessoal, vou logo avisando que o título desse vídeo não se trata de nenhum tipo de clickbait, é a mais pura verdade, o que está rolando, que é a Disney Plus estar bloqueando perfis infantis a algumas de suas obras, né, alguns de seus conteúdos da plataforma de streaming. Porque segundo a Disney Plus, né, ou a Disney em si, esses tipos de filmes ou animações têm estereótipos racistas para crianças. Tá? E isso me assustou, pessoal, porque são obras que já têm cerca de 30, 40 anos. São grandes clássicos da Disney que eles consideram ofensivos, né, ou não recomendados para crianças de, sei lá, 7, 8 anos de idade, por isso tem seus perfis bloqueados, né, para esse tipo de conteúdo, tá? Eu vou ler aqui a notícia que foi veiculada no Tecmundo, o link da matéria está aqui na descrição, mas eu vou estar lendo com vocês e depois expondo o meu ponto de vista, tá, pessoal? Quero deixar aqui bem claro que eu não estou aqui para tomar algum lado, seja de esquerda, seja de direita, nada do tipo, pessoal. Eu sempre fui contra esses negócios de extremismo que rola não somente na internet, mas na vida real mesmo. Então eu nunca fui de tomar nenhum tipo de lado, nunca fui de ter algum tipo de lado. Eu somente sou um cara que tem as minhas convicções, tem os meus pontos de vista e eu procuro levar a minha vida dessa forma sempre, tá? Mas então vamos aqui para a matéria no Tecmundo. Diz assim: Disney Plus bloqueia filmes com estereótipos racistas para crianças, tá? É uma matéria do André Luiz Dias Gonçalves, né, via Nexperts. Bom, nos últimos dias o Disney Plus começou a bloquear o acesso de perfis infantis na plataforma, animações e filmes cujas histórias retratem estereótipos racistas. Atrações que já vinham sendo sinalizados com alertas desde outubro do ano passado. Entre os títulos proibidos para os menores de 7 anos estão clássicos como Dumbo e Peter Pan. Isso aí, pasmem vocês. Em relação a Dumbo, lançado em 1941, ou seja, uma obra que já tem cerca de mais de 60 anos de existência, né? 70 anos, melhor dizendo, o stream argumenta que os corvos e os números musicais prestam homenagem a shows de menestres racistas. Menestréis, melhor dizendo, eu acho que a pronúncia está correta dessa forma, são músicos, né, que procuram recitar, né, obras através de poemas, né? Basicamente é assim que eu vi a tradução de menestréis, tá? Tá aqui no dicionário, é um trovador, artista, poeta ou músico que recita poemas através da música ou por declamação, tá? Essa tradução de menestréis. Onde artistas brancos com rostos enegrecidos e roupas esfarrapadas imitavam e ridicularizavam africanos escravizados nas plantações do sul. Fecha aspas, né? Além de mencionar outras passagens consideradas inadequadas. Já quanto a Peter Pan, de 1953, a companhia diz que o longa retrata os indígenas de maneira estereotipada, não refletindo a diversidade e as tradições culturais desses povos. O serviço comenta ainda sobre o uso de expressão peles vermelhas na trama, considerando um termo ofensivo entre outras situações. Alguns dos outros títulos bloqueados para menores no Disney Plus são Aristogatas, de 1970, que segundo a plataforma traz um dos personagens representando os povos do leste asiático de maneira exageradamente estereotipada. E o filme A Cidadela dos Robinsons, de 1960, devido a uma representação singular e racista dos povos asiáticos e do Oriente Médio. Aqui continuando a matéria, disponíveis para adultos, mas com alerta. Os conteúdos indisponíveis para os perfis infantis no Disney Plus ainda podem ser acessados normalmente pelos demais usuários da plataforma, porém, eles trazem um aviso ao serem visualizados. Abre aspas, este programa inclui representações negativas e ou maus tratos de pessoas ou culturas.
esses estereótipos estavam errados na época e estão errados agora, fecha aspas, ressalta o serviço de streaming. Conforme a gigante do entretenimento, a empresa optou por reconhecer o impacto negativo de suas produções e iniciar um debate para contribuir um futuro mais inclusivo em vez de simplesmente remover tais conteúdos. A Disney afirmou ainda estar comprometida em criar histórias que reflitam a diversidade existente em todo o planeta. Molecada. Galera, sinceramente eu fiquei um tanto quanto chocado em relação a essa notícia. Inclusive, se você entrar aqui no serviço de streaming, ele está exatamente como descrito nessa notícia, né? Tem um aviso aqui, sempre quando você vai acessar o filme do Dumbo ou Peter Pan, por exemplo, falando sobre essas questões de que este programa inclui representações negativas ou maus tratos de pessoas ou culturas. Galera, eu acho absurdo chegar nesse ponto de tratar filmes, de tratar desenhos como se fosse um conteúdo ofensivo. Eu falo assim, em 30 anos da minha existência, eu nunca vi maldade em tais obras assim, dessa forma como falam, tá? Eu acho que essa questão de você satirizar certas coisas, seja em desenhos, seja em filmes, sempre foi algo corriqueiro. Obviamente a gente tem que ver muito bem o conteúdo que a gente assiste, se isso realmente não está ferindo a cultura de alguém ou está ferindo a raça de alguém. Eu nunca vi algo de tamanha proporção como eles colocam aqui em relação a esses conteúdos da Disney. É algo muito grave, porque são obras importantíssimas, são obras que fazem até hoje grande sucesso na companhia da Disney, e eu acho que não faz o menor sentido você tratar isso como algo negativo. E ainda mais você manter, talvez, né, o serviço, manter o desenho na plataforma se você considera negativo, entendeu? Porque eu falo assim, a partir do momento que você considera que esse material não é bacana para as crianças, você remove da biblioteca. Então eu acho que acaba se contradizendo a própria Disney em relação a manter o desenho ativo na biblioteca. Por mais que eu não acho isso seja ofensivo, tá? Eu convivi com amigos, com pessoas, sejam negros ou não, que, jamais viram maldade tamanha nos desenhos que assistiram nessa época, tá? Inclusive, essa notícia aqui foi vinculada no Facebook, onde gerou uma série de discussões, falou muito de mimimi, que não sei o que e tal. Eu acho que quando você fala que é mimimi é algo muito raso, você tem que, logicamente, contra-argumentar com um pensamento diferente. Mas eu não vejo essa maldade que eles enxergam nesses desenhos, tá? Você tem o total também direito de opinar e de debater aqui no campo dos comentários com respeito a outras pessoas. Então, eu acho que é algo completamente sem sentido você fazer um negócio desse. E teve quem falou em evoluir esses conteúdos como se fizesse um reboot. Imagina você fazer um reboot do Peter Pan cortando essas partes que eles julgam ser completamente negativas para as crianças. Imagina você alterar a história de Dumbo. Eu acho que isso é algo muito ruim para quem te acompanha já a Disney há muito tempo. Eu acho que o Walt Disney, né, deve estar se revirando no túmulo com tudo isso que tem acontecido, a forma como as coisas hoje em dia têm se tornado, tá? Hoje em dia a gente acaba tendo um mundo de pessoas muito fragilizadas justamente por esses pensamentos, galera, tá? Isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que assim, obviamente a indústria do cinema, qualquer outra área, tem uma constante evolução em alguns aspectos, tá? Mas como esses daqui, eu acho que não faz o menor sentido. Por mais que tenha algum teor de cunho humorístico ali, de satirizar alguma parada, eu acho que não é algo dessa proporção de tornar algo negativo, de tornar algo completamente reprovado para crianças, tá? Eu acho assim, a gente tem que saber separar muito bem o conteúdo que de certa forma tentam prejudicar alguém de um conteúdo que somente satiriza algum ponto ou outro. Até porque, galera, se você parar para prestar atenção, se a gente entrar nesse ponto, tá? A gente acaba tendo que parar de falar sobre assuntos, talvez um banner, retratar o banner em algum filme, porque vão tornar isso, de certa forma, ofensivo. Mas você tem que olhar com a ótica de que isso acontece e tem que ser um assunto discutido com todo mundo, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque às vezes as pessoas tentam modificar as coisas para criar um mundo cor-de-rosa. A gente sabe que a realidade, não somente no Brasil, mas no mundo afora, é bem diferente. Então, muitas das coisas que as crianças assistem, eu acho necessário até certo ponto para que elas sejam, de uma certa forma, preparadas
pro mundo lá fora. Tá, eu fui uma pessoa que, cara, eu fui muito ridicularizado quando era mais moleque na escola, pelo meu nariz, né? Vocês podem ver o formato dele, parece uma batata. Mano, era rascunho, era zoação o dia inteiro, cara. Era assim, eu entrava na escola, cara, era até o final da aula, eu era sendo ridicularizado dentro da sala de aula por uns moleques e tal. Mas foi coisas que, de uma certa forma, me trouxe um amadurecimento. Não que isso vai servir para todo mundo, cada um reage de uma maneira diferente. Mas assim, coisas que são relatadas nesses desenhos, em animações, são coisas que acontecem no nosso cotidiano, entendeu? Então você não vai combater isso tirando essas questões, removendo essas questões de cena. Não, isso aí tem que ser tratado, logicamente, corrigindo, entendeu? Então, muitas das coisas que são veiculadas em animações, desenhos, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, entendeu? E mesma coisa, sátiras que acontecem em animações, alguma piadinha que acontece nas animações, são coisas que acontecem no dia a dia, entendeu? Então, as pessoas tentarem abordar isso querendo que tudo se torne uma coisa cor-de-rosa, que isso é ofensivo, que aquilo é ofensivo. Gente, vamos acordar pra vida, pelo amor de Deus, cara. As pessoas estão querendo anular obras assim de uma forma que não faz sentido. Eu vi pessoas falando, tem que evoluir, vamos fazer um reboot, um remake de tal série. Meu, não tem nada a ver. Mas assim, essa é a minha humilde opinião, você tem total direito de discordar, por isso aproveite o campo dos comentários, obviamente respeitando cada um o seu ponto de vista. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, eu jamais vou ridicularizar algum tipo de movimento, algumas pessoas que lutam por X coisas. Eu falo assim, você tentar modificar certas coisas que não fazem o menor sentido, aí sim é diferente. Valoriza quem luta pela liberdade de expressão, a luta constante do racismo, isso é fato, a gente tem que sempre fazer com que isso seja relevante na nossa mente, mas você pegar essas animações, esses desenhos, taxarem ele como se fosse algum tipo de vilão, algum tipo de coisa má para a sua criança, aí já é demais, tá? E eu falo o seguinte, galera, a gente tem que tomar muito cuidado em nos tornarmos juízes. Há uma grande onda aí de cancelamento, qualquer atitude que a pessoa faça, ou qualquer deslize que ela tem na vida dela, às vezes ela é cancelada de uma forma que faz com que ela, muitas vezes, entre em depressão por algum erro que tenham cometido. Então, isso serve para a gente refletir, para todo mundo refletir num ponto, e que todo mundo tem o seu lugar, respeito tem que haver, mas também coerência principalmente, entendeu? Mas, assim, galera, esse é o meu ponto de vista, fiquem à vontade para expor o ponto de vista de todos vocês, é sempre muito importante a participação de todos, mais uma vez, respeitando a opinião de cada um aqui, respeito em primeiro lugar, tá certo? Aproveite nos comentários, se gostou do vídeo deixa o like, se não gostou deixa o dislike, se inscreva no canal se você for novo por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, tá certo? Forte abraço, até mais e valeu!